Cairo, Egito. 2019. Um silêncio absoluto paira no ar no Museu Nacional de Antiguidades enquanto um menino de 4 anos aponta para um papiro antigo e profere palavras inesperadas. Era como se um fardo de 2000 anos tivesse sido aliviado. Diz aqui que Jesus tinha um amigo secreto, sussurra ele, causando arrepios nos arqueólogos presentes. O que eles estão prestes a presenciar desafiará tudo o que pensavam saber sobre uma das histórias mais importantes da humanidade. Mateu Hernandes é um menino de 4 anos com olhos cor-de-mel e uma mente que funciona de maneira diferente da maioria. Diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, o jovem mexicano desenvolveu uma fascinação obsessiva por símbolos antigos. Sua mãe, Helena, professora de história na Universidade de Guadalajara, pensava que Mateu estava apenas brincando quando passava horas desenhando caracteres semelhantes a hieróglifos em seus cadernos. Mas naquela manhã de março, durante uma visita ao museu em férias em família, algo mudou. O papiro havia sido descoberto 6 meses antes por uma equipe da Universidade de Oxford nas ruínas de um mosteiro copta perto de Nagamadi. Datado de 380 d. Seu documento permanecerá sem tradução porque os especialistas não conseguiam decifrar sua estranha mistura de aramaico antigo, copta e símbolos desconhecidos. Quando Mateu entrou na sala de manuscritos antigos, o documento já estava em exibição pública havia quase 2 semanas. Helena ainda se lembra do momento com uma clareza arrepiante. Mateu nunca falava com estranhos e raramente fazia contato visual, mas quando viu o papiro atrás do vidro, saltou em sua direção como se reconhecesse um velho amigo. O menino pressionou sua pequena mão contra o vidro e começou a murmurar em uma língua que sua mãe não entendia. Um segurança se aproximou e mandou que eles se retirassem. Mas então Mateu falou em espanhol perfeitamente compreensível: Mamãe, posso ler isso? Refere-se ao Joshua da infância? O doutor Rashid Al-Mahri, chefe do departamento de papiros do museu, ouviu a comoção e se aproximou com uma mistura de curiosidade e suspeita. Ele havia dedicado 30 anos de sua vida ao estudo de manuscritos antigos e sabia que era impossível para uma criança pequena decifrar o que equipes inteiras de especialistas não haviam conseguido. Mas algo no olhar intenso de Mateu o deteve. Deixe a criança falar, ordenou ele firmemente ao guarda. O que acontecerá a seguir mudará tudo para sempre. O doutor Al-Mahri ajoelhou-se diante de Mateu e ajustou os óculos com as mãos levemente trêmulas. O que você vê aqui, pequeno? Perguntou gentilmente, apontando para uma seção específica do papiro onde símbolos pareciam dançar na luz amarelada do museu. Mateu inclinou a cabeça com aquele movimento característico que fazia ao processar informações e falou, deixando todos sem palavras. Diz aqui que Yeshua tinha 6 anos quando conheceu um menino chamado Eleazar em Nazaré. Eleazar era doentio e não conseguia andar direito. As outras crianças zombavam dele. A voz de Mateu era calma, quase mecânica, como se estivesse lendo uma história para dormir. Helena sentiu o coração disparar. Seu filho não estava apenas identificando símbolos aleatórios, ele descrevia cenas. O doutor Al-Mahri trocou olhares incrédulos com seus colegas reunidos ao redor. A doutora Samira Najib, especialista em copta antigo da equipe de Oxford, pegou o celular e começou a gravar. Isso é impossível, murmurou em inglês, mas não conseguia tirar os olhos do menino. Mateu continuou, traçando linhas invisíveis no vidro com o dedo mindinho, como se estivesse traçando um mapa que só ele podia ver. Yeshua disse a Eleazar para não se preocupar. Mostrou-lhe como fazer um pássaro de barro perto do riacho. Aqui está o símbolo da água. Mateu apontou para um caractere específico que os especialistas haviam marcado como incompreensível em suas anotações. E esta é a palavra para voar. Yeshua soprou nos pássaros de barro, e eles voaram como se fossem reais. Eleazar riu pela primeira vez em muito tempo. Um silêncio pesado pairou sobre a sala.
O que Mateu acabará de descrever soava quase exatamente como uma passagem do Evangelho Apócrifo de Tomé, um texto que o menino jamais conheceria. Mas há algo mais, algo que causa arrepios no doutor Al-Maerri. Certos detalhes que Mateu menciona, o nome, Eleazar, o riacho, o estado do menino doente, não aparecem em nenhum dos evangelhos apócrifos conhecidos. Matthew, você pode me dizer o que este símbolo significa? Perguntou ele, apontando para um caractere no canto superior que intrigava os linguistas há meses. O menino não hesitou. É um símbolo de testemunho. Significa que alguém viu o que aconteceu e registrou para que nunca fosse esquecido. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. O doutor Al-Maerri toma uma decisão que contraria todos os protocolos do museu. Ele ordena que o papiro seja levado para uma sala de pesquisa especial, onde Mateu possa examiná-lo mais de perto através do vidro. 6 meses, precisamos registrar cada palavra, explica ele a uma curadora nervosa que protesta contra as normas de segurança, questionando se essa criança realmente consegue ler coisas que não conseguimos decifrar há anos. Helena, com as mãos tremendo tanto que mal consegue segurar a caneta, assina rapidamente os formulários de autorização. 20 minutos depois, em uma sala iluminada por luzes projetadas para proteger materiais antigos de danos, Mateus senta-se diante do papiro estendido sobre uma mesa acolchoada. O documento tem aproximadamente 42 centímetros de comprimento e 28 centímetros de largura, com linhas desgastadas marcando a passagem de 16 anos. Há trechos onde a tinta está quase completamente apagada e, em outros, os símbolos estão surpreendentemente nítidos, como se tivessem sido escritos ontem. Mateu estende a mão, mas o doutor Najib o impede gentilmente. Não podemos tocar no papiro diretamente, meu querido, mas você pode observá-lo o quanto quiser. O menino acena com a cabeça e se inclina sobre o documento, seus olhos se movendo da esquerda para a direita a uma velocidade que parece impossível para alguém da sua idade. Por 3 minutos inteiros, ninguém ousa respirar. Câmeras espalhadas pela sala registram tudo, a cada segundo. Então Mateu fala, e suas palavras fazem Helena se endireitar. Este papiro foi escrito por um homem chamado Tobias. Ele era o irmão mais velho de um menino chamado Eleazar, que não conseguia andar direito. Tobias tinha 16 anos quando conheceu Yeshua. Aqui está o nome dele. Ele aponta para um grupo de símbolos no canto inferior direito que ninguém consegue identificar como uma assinatura. Tobias escreveu isso 53 anos depois da morte de Yeshua. Ele escondeu porque tinha medo de ser morto por falar a verdade. O doutor Al-Maerri se inclina sobre seu caderno, anotando freneticamente cada palavra. Que verdade, Mateu? O que Tobias tinha tanto medo de revelar? O menino continua, mantendo aquele tom monótono característico de quando está profundamente concentrado. Tobias viu coisas que ninguém mais viu, coisas que Yeshua fez quando pensava estar sozinho. Mas Tobias o seguiu secretamente porque queria entender como ele havia curado seu irmão Eleazar. Uma atmosfera tensa toma conta da sala. O doutor Najib se aproxima. Ele encara o papiro, comparando as palavras de Mateus com caracteres que consegue identificar parcialmente. Meu Deus, sussurra em árabe. De fato, há uma palavra aqui que pode ser traduzida como seguir ou observar. E esta sequência também poderia ser um nome próprio. Ele se vira para o doutor Al-Maerri, com os olhos arregalados. Esta criança está lendo os símbolos que classificamos como ornamentais ou danificados. Como isso é possível? Mateus ergue os olhos do papiro e pronuncia uma frase que ficaria gravada na memória de todos os presentes. Tobias escreveu que Yeshua lhe contou um segredo. Disse-lhe onde algo muito importante podia ser encontrado, e que ainda estava lá, à espera. Durante as 4 horas seguintes, Matthew traduziu o papiro, seção por seção, enquanto uma equipe de 12 especialistas comparava cada palavra com bancos de dados de línguas antigas.
O que descobriram os deixou sem fôlego. O menino não só identificava corretamente os caracteres em aramaico e copta antigos, como também decifrava um terceiro sistema de escrita nunca antes visto, um emaranhado de símbolos que parecia ser algum tipo de código especial criado pelo próprio Tobias. Helena olhou para o filho com uma mistura de orgulho e admiração. Seu filho estava demonstrando seu gênio, mas também arriscando a própria vida. Matthew não demonstrava sinais de cansaço, pelo contrário, parecia mais concentrado do que nunca, como se sua mente extraordinária finalmente tivesse encontrado o propósito para o qual fora criada. Tobias relata o dia em que seguiu Yeshua até uma caverna nas colinas perto de Nazaré. O menino aponta para uma seção onde os símbolos eram menores e mais compactos. A entrada da caverna estava escondida atrás de uma grande rocha em forma de coração. A sala se encheu de murmúrios de incredulidade. O doutor Najib abriu rapidamente seu laptop e começou a procurar mapas arqueológicos da antiga Nazaré. Isso é incrivelmente específico, diz ele, com os dedos deslizando pelo teclado. Se essas marcações forem reais, podemos estar falando de um sítio arqueológico nunca antes explorado. O doutor Ao mais ri balança a cabeça, tentando compreender o impossível. O menino anota no papiro o que há dentro da caverna. O que Tobias viu? Matthew ficou em silêncio por um momento, seus olhos percorrendo a última seção do documento. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, mais grave, quase irreconhecível. Tobias havia entrado na caverna sem que Yeshua soubesse. Lá dentro, havia inscrições nas paredes, desenhos, palavras em uma língua que Tobias não entendia. Mas havia algo mais, algo que Yeshua havia deixado ali. O menino ficou parado por um tempo que pareceu uma eternidade, um objeto envolto em um pano. Tobias não ousou tocá-lo porque sentiu que não devia, mas anotou exatamente onde estava, sob uma pedra plana no fundo da caverna, a 7 passos da entrada. Helena sentiu lágrimas escorrendo incontrolavelmente por suas bochechas. Seu filho de 4 anos havia lhe dado as coordenadas precisas de um sítio arqueológico que poderia mudar sua compreensão da história religiosa. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Mateu apontou para os símbolos finais, quase invisíveis, na borda inferior do papiro. Tobias escreveu um aviso. Qualquer um que conseguisse ler as palavras sem saber ler seria digno de encontrar o que Yeshua havia escondido. O menino, o doutor, reolhou para Almari com tanta intensidade que a pele do velho arqueólogo se arrepiou. Acho que Tobias escreveu isso para mim, disse ele. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, a história do menino mexicano que decifrou um papiro antigo estampou as manchetes do mundo todo. CNN, BBC, Al Jazeera. Todos queriam entrevistar Mateu. O hotel da família Hernandes se transformou em um circo midiático, com repórteres acampados na entrada, câmeras focadas em cada janela e helicópteros sobrevoando o prédio. Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Desligou o telefone. Depois de receber a ligação do 237, Helena ligou para Mateu em seu celular. Ela o abraçou forte e sussurrou em seu ouvido: "Vamos encontrar aquela caverna, meu amor. Vamos terminar o que Tobias começou." Seu marido, Roberto, um engenheiro civil que chegará do México apenas 12 horas depois de saber o ocorrido, olhou para ela com uma mistura de orgulho e apreensão. "Tem certeza disso?" "Não sabemos o que vamos encontrar lá." "Não sabemos se é seguro para o Mateu?" perguntou ele. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Durante anos, ele vira o mundo falhar em compreender seu filho. Enquanto seus professores e médicos o rotulavam como limitado, diferente. Agora, pela primeira vez, Mateu tinha a oportunidade de provar que sua mente incomum tinha um propósito. "Nosso filho foi escolhido para isso, Roberto. Não sei por quem ou por quê, mas não posso ignorar o que aconteceu." O doutor
Al-Majri organizou uma expedição arqueológica urgente em colaboração com a Universidade Hebraica de Jerusalém e a Autoridade de Antiguidades de Israel. Uma equipe de 15 especialistas foi formada para ir a Nazaré em busca da caverna descrita no papiro. O doutor Naguib insistiu que Mateus os acompanhasse. Sem o menino, não havia garantia de que as coordenadas seriam interpretadas corretamente. Ele era a chave de tudo. 3 dias depois, o grupo chegou a Nazaré, sob um sol escaldante que fazia o ar sobre as colinas áridas tremer. A cidade moderna foi construída sobre as ruínas da antiga aldeia onde, segundo os evangelhos, Jesus cresceu. A equipe foi primeiro à Igreja da Anunciação, onde, segundo a tradição, o anjo Gabriel apareceu a Maria. De lá, eles precisavam calcular os 2.400 passos para o norte que Tobias havia descrito mais de 16 anos antes. Mateu caminha de mãos dadas com a mãe, alheio ao frenesi da mídia que haviam deixado para trás no Cairo. Ele usa uma boina azul para se proteger do sol, e suas botinhas levantam nuvens de poeira a cada passo. Quando chegam ao ponto calculado a partir das coordenadas antigas, a paisagem a princípio parece comum, apenas pedras, arbustos secos e então eles a viram, uma rocha maciça em forma de coração, parcialmente coberta por areia e vegetação. Assim como Tobias havia descrito 16 séculos antes, a equipe trabalhou por 3 horas para mover a rocha em forma de coração. Ela pesava aproximadamente 800 kg e exigiu o uso de polias e cordas especiais. Quando finalmente conseguiram movê-la, uma abertura escura, larga o suficiente para um adulto se agachar, foi revelada. O ar que emanava da caverna era frio e carregava o aroma de terras antigas, de séculos de silêncio absoluto. O doutor Al-Majri acendeu uma lanterna potente, iluminando o interior. As paredes são feitas de calcário natural, polido pelo tempo e pela umidade. À medida que a luz penetra mais profundamente, todos podem ver algo de tirar o fôlego. Nas paredes da caverna, estão esculpidos centenas de símbolos e gravuras, alguns tão pequenos que parecem ter sido feitos com ferramentas incrivelmente delicadas. Isso é impossível, murmura o doutor Naguib, com a voz trêmula de excitação. Essas gravuras são tão antigas quanto o papiro, talvez até mais antigas. Mateus solta a mão de Helena e caminha em direção à entrada da caverna. Preciso entrar, diz ele com aquela voz calma que caracterizou toda essa experiência. Helena olha para Roberto, com pânico nos olhos, mas o doutor Al-Majri se ajoelha diante do menino. Tem certeza, Mateu? Está muito escuro lá dentro. O menino acena com a cabeça sem hesitar. As palavras estão me chamando. Consigo ouvi-las daqui. Depois de equipar Mateu com um capacete com lanterna e um arnês preso às cordas, a equipe deixa o menino entrar primeiro, seguido logo depois pelo doutor Al-Majri, Helena e outros 2 arqueólogos. O interior da caverna é maior do que parece do lado de fora, com o teto atingindo quase 3 metros de altura em seu ponto mais alto. O chão está coberto por uma camada de solo compactado e pequenas pedras. Mateu dá exatamente 7 passos da entrada, conforme as instruções do papiro, e para em frente a uma pedra plana escondida no chão. Nela está escrito simplesmente aqui e aponta para baixo. A equipe começa a escavar cuidadosamente ao redor da pedra, documentando cada centímetro do processo com câmeras e medições precisas. Todos ficam surpresos quando finalmente conseguem levantar a laje, que mede aproximadamente 60 x 40 centímetros. Sob a pedra, encontra-se uma cavidade retangular escavada na rocha. Dentro dessa cavidade, protegida por aproximadamente 2.000 anos de escuridão, jaz um objeto envolto no que um dia foi linho, agora quase completamente desintegrado. O doutor Naguib, com as mãos enluvadas visivelmente trêmulas, levanta o pacote com muito cuidado. Ele pesa apenas alguns gramas. Enquanto começa a desembrulhá-lo à luz de suas lanternas, o silêncio na caverna se torna tão intenso que parece sólido.
O que emerge da estrutura antiga é um pequeno pergaminho, notavelmente bem preservado graças às condições secas e constantes da caverna. Mas o que deixou Helena sem fôlego foi uma única palavra, escrita na parte externa do pergaminho em caracteres que até ela reconheceu como aramaico antigo, significando testemunho. Matthew pegou o pergaminho. Preciso ler, disse ele com uma urgência que nunca havia demonstrado antes. Preciso ler o que Josué escreveu. O pergaminho foi imediatamente levado para um laboratório de conservação na Universidade Hebraica de Jerusalém. Conservadores trabalharam por 2 dias inteiros para estabilizar o documento para que pudesse ser totalmente desembalado. Testes de datação por carbono 14 revelaram resultados que abalaram os alicerces da arqueologia bíblica. O pergaminho foi datado com uma margem de erro de 5 anos, em 33 DC, o ano exato, de acordo com os registros históricos, em que Jesus morreu. Matthew não dormia bem desde que saíra da caverna. Todas as noites, Helena o encontrava sentado na cama do hotel, desenhando símbolos em seu caderno com uma intensidade que a assustava. As palavras continuam a falar comigo, mãe, diz ele, seus olhos dourados agora parecendo carregar um fardo pesado demais para uma criança de 4 anos. E Yeshua estava perturbado. Ele queria que as pessoas soubessem a verdade. Quando o pergaminho foi finalmente aberto em uma sala de alta segurança, toda a equipe se reuniu em torno de uma mesa de vidro especialmente projetada. O documento tinha 93 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura. Uma tinta preta elegível cobria ambos os lados do pergaminho. Estava escrito em aramaico antigo, mas intercalado com os mesmos símbolos estranhos vistos no papiro. Vi o que acontecerá e não posso mudá-lo, mas posso testemunhar do que eu realmente sou e do que vim fazer. A tradução leva horas. Matthew lê passagens que descrevem a infância de Jesus com detalhes nunca antes documentados. Ele descreve a confusão que sentiu ao descobrir suas habilidades, seu medo de ser diferente e as noites que passou naquela caverna tentando entender por que conseguia fazer coisas que outros não conseguiam. Mas uma seção específica do pergaminho desencadeia uma crise entre os membros mais religiosos da equipe. Meu pai terreno, José, me ensinou que o amor é mais importante do que a lei. Lê Matthew, sua voz infantil em forte contraste com o peso das palavras. Quando os rabinos me perguntavam sobre pecado e pureza, eu só via medo e controle. A verdade que vim ensinar era simples: todos nós somos divinos. Todos nós carregamos a mesma luz que eu carrego. Eu não vim para ser adorado, vim para mostrar a vocês como adorar a divindade que já existe dentro de cada um de vocês. O rabino Moshe Goldstein, consultor religioso do projeto, levantou-se abruptamente da cadeira. Isso é heresia. Se for, este documento. Na verdade, ele contradiz 2000 anos de ensinamentos cristãos e judaicos. Mas o doutor Najib aponta para algo crucial, ou talvez revele algo que esse ensinamento ocultou por 2000 anos. As evidências científicas são irrefutáveis. Este pergaminho é autêntico e foi escrito no período correto. Matthew, alheio aos debates que se desenrolavam ao seu redor, continua a leitura. Suas palavras revelam ensinamentos não encontrados nos evangelhos oficiais, filosofias sobre a natureza de Deus que se assemelham mais ao misticismo oriental do que ao cristianismo tradicional. E então ele chega a uma passagem que mudará tudo: deixei 3 testemunhos escondidos para que as gerações futuras os encontrem quando estiverem preparadas. O primeiro está aqui, nesta gruta onde aprendi a orar. O segundo está debaixo da água onde outrora caminhei. O terceiro é onde expirarei. A revelação de que existiram mais 2 testemunhos escritos por Jesus desencadeia uma corrida contra o tempo. Organizações religiosas do mundo todo exigem que o pergaminho seja declarado uma falsificação e destruído. O Vaticano envia representantes. Autoridades. Líderes muçulmanos e judeus expressam suas preocupações. Mas o doutor Al-Mahri se recusa a interromper a investigação.
Em uma tensa coletiva de imprensa transmitida ao vivo para 52 países, ele declara que os fatos históricos não podem ser suprimidos por ofenderem instituições religiosas. Mateus debruça-se sobre o pergaminho por dias, buscando pistas sobre a localização do segundo testemunho. Debaixo das águas onde outrora caminhei, repete ele incessantemente, desenhando mapas em seu caderno. Helena pesquisa obsessivamente em seu laptop, cruzando referências bíblicas com dados geográficos, e finalmente encontra o Mar da Galileia, também conhecido como Lago Tiberíades, onde, segundo os evangelhos, Jesus caminhou sobre as águas. Mas o mar tem 167 quilômetros quadrados, explica Roberto, tentando ser a voz da razão. Como vamos encontrar algo específico ali? Mateus não responde com palavras. Em vez disso, aponta para uma seção específica do pergaminho com um desenho que ninguém havia notado antes. É um mapa rudimentar com uma marcação em forma de X indicando a margem leste do Mar da Galileia, perto do atual sítio da cidade de Cursi. 3 dias depois, a equipe parte para o norte de Israel. Um grupo de mergulhadores profissionais especializados em arqueologia subaquática também se juntou à expedição. O Mar da Galileia é um lago de água doce com profundidade máxima de 45 metros, mas a visibilidade pode ser baixa devido aos sedimentos. De acordo com as coordenadas que Mateus extraiu do pergaminho, o segundo artefato deveria estar a cerca de 200 metros da costa, em uma área com profundidade de aproximadamente 25 metros. O primeiro mergulho não deu resultados. O segundo também, e o terceiro. Após 6 dias de busca minuciosa, a equipe começou a perder a esperança. Mas Mateus permaneceu firme. Todas as manhãs, ele se sentava à beira do lago, com os pés na água, como se esperasse um sinal. Helena observava de longe, se perguntando se havia pressionado demais o filho, se havia permitido que essa obsessão consumisse suas vidas. E então, na tarde do sétimo, os mergulhadores correram para localizar as coordenadas exatas de onde Mateus estava. Quando um deles desceu com o equipamento de sonar, sua voz soou incrédula pelo rádio. Tem alguma coisa aqui. Era uma estrutura artificial. Escondida sob 1 metro de sedimento, parecia ser uma caixa ou vaso de pedra selado. Descobrir o impossível se tornará ainda mais impossível. Recuperar o vaso de pedra exigiu 48 horas de trabalho meticuloso. Esculpido em basalto negro, um material vulcânico comum na Galileia, ele mede 35 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade. Está selado com uma mistura de resina e cera que o manteve hermeticamente fechado por quase 2000 anos. Quando finalmente a trazem à superfície e a colocam sobre uma bancada protegida, todos podem ver a inscrição na tampa, os mesmos símbolos estranhos que Mateus havia decifrado. O menino, com os cabelos ainda úmidos do lago, aproxima-se e lê sem hesitar, para aqueles que ouvem as palavras silenciosas: o segundo testemunho de Yeshua Bar Joseph está onde mostrei que a fé pode vencer o impossível. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Helena abraça o filho com força. O menino confirma que a caixa foi colocada ali pelo próprio Jesus. O processo de abertura da caixa é realizado no laboratório de Jerusalém, tomando todas as precauções possíveis. Quando finalmente rompem o antigo selo, o ar que escapa se enche do aroma de mirra e especiarias, usadas para proteger documentos importantes na antiguidade. Dentro, há outro pergaminho, envolto em seda tingida de púrpura, um luxo que apenas os mais ricos podiam ostentar na época. Há algo mais que deixa todos sem fôlego. Um pequeno pedaço de madeira, escurecido pelo tempo, com a forma de um pássaro, tal como os pássaros de barro que Jesus fez voar para Eleazar, segundo o pergaminho original. Matthew estende a mão trêmula para o pássaro de madeira e o pega com cuidado. No instante em que seus dedos tocam a superfície antiga, a criança fecha os olhos e seu corpo se enrijece. Eu consigo ver, sussurra de longe. Consigo ver Josué esculpindo este pássaro. Ele está sentado à beira-mar. É noite e ele está chorando.
Ele tem medo do que está por vir, mas sabe que é necessário. Helena tenta se aproximar, mas o doutor Almarie faz um gesto para que ela espere. Algo extraordinário acontece. Matthew permanece imóvel, segurando o pássaro de madeira, com os olhos fechados, por 3 minutos inteiros. Quando finalmente abre os olhos, lágrimas escorrem por suas bochechas. Ele sabia que eu viria, diz ele, com a voz trêmula. Yeshua escreveu esses testemunhos para alguém como eu, alguém que sabe sem aprender a ler, cuja mente funciona de maneira diferente. Ele disse que somente uma pessoa assim pode compreender toda a verdade, sem ser distorcida por doutrinas e instituições. O segundo pergaminho é ainda mais revelador que o primeiro. Contém ensinamentos detalhados sobre compaixão, perdão e a natureza do sofrimento humano que apresentam uma semelhança impressionante com as filosofias budistas, algo que os historiadores podem ter aprendido durante os anos perdidos da vida de Jesus, não registrados nos evangelhos. Mas a parte mais chocante está no final do documento. O terceiro e último testemunho é onde tudo termina para mim, sob a rocha onde derramarei meu sangue pela última vez. Lá deixei as palavras mais importantes, palavras que mudarão tudo que a humanidade pensa saber sobre o verdadeiro propósito da minha morte, sofrimento e sacrifício. Somente aqueles que encontrarem os 2 primeiros testemunhos serão dignos de encontrar o terceiro. Matthew olha para Helena com uma determinação que nunca demonstrou antes. Precisamos ir a Jerusalém, mãe. Precisamos ir ao Calvário. Jerusalém recebe a equipe com uma tempestade de controvérsias. Milhares de manifestantes cercam a igreja do Santo Sepulcro, onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado e sepultado. Alguns gritam que Mateus é um mensageiro divino, outros o chamam de blasfemo. A polícia israelense, acompanhada por forças especiais, forma um perímetro de segurança enquanto a equipe arqueológica entra no local mais sagrado do cristianismo. Gólgota, também conhecido como Calvário, é uma pequena colina rochosa agora dentro dos limites da igreja. Mateus, ignorando as decorações douradas e os altares construídos ao redor, caminha diretamente até a rocha sagrada. Ele se ajoelha e pressiona a mão contra a pedra antiga. A inscrição diz simplesmente, exatamente sob esta rocha. O pedido para escavar o acesso é impossível sem mais escavações. Mas Mateus insiste que existe outra entrada. Joshua cavou um pequeno túnel pelo lado de fora. O túnel está selado, mas ainda existe. Guiados pelo menino, a equipe encontra uma abertura bloqueada na parede externa da igreja, escondida sob séculos de construção e reforma. Quando finalmente conseguem abrir a passagem, Helena toma a decisão mais difícil de todas. Só o Mateus pode entrar, declara ela, enquanto Roberto protesta desesperadamente. Foi para isso que ele veio. Não podemos interferir agora. Um menino desce pelo estreito túnel com uma câmera acoplada ao capacete e transmite imagens ao vivo para dezenas de telas posicionadas